A paz do Senhor, amados. Aqui estamos nós para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Aproveitando, peço a você que se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e ative o sininho para que você seja notificado de novas publicações. Deus te abençoe. A paz de Cristo. A paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nós em mais um domingo pela manhã para a Escola Bíblica Dominical, pelo rádio, pela TV e também no nosso canal no YouTube. E nós louvamos a Deus por você, meu querido, que está com a gente participando todos os domingos. Sou grato a Deus por tudo que Ele, o Senhor dos céus, nos tem concedido. Seja bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical e que Deus te abençoe. Peço que você que está no nosso canal no YouTube, se você ainda não é inscrito, que você possa inscrever, tá? E que a bênção de Deus possa alcançar a sua vida grandiosamente, de uma maneira muito forte, tá bom, meu amado? Então, nosso tema hoje é relacionamento entre nora e sogra. Relacionamento entre nora e sogra. É a lição do número 7, deste dia 14 de maio de 2023. Tá? Um domingo muito especial, tá? Onde nós homenageamos as nossas mães, né? E temos também uma lição muito especial, tá? Que nos traz a história, né? De duas mulheres que realmente são exemplos para as nossas vidas. Amém? Querido, o texto áureo da nossa lição está em Ruth, no capítulo 16, aliás, capítulo 1, versículo 16, que nos diz assim: Disse, porém, Ruth, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Amém, querido? A verdade prática da nossa lição, meu amado, fala sobre a fé cristã. Tá? A fé cristã, ela exalta o amor familiar e, mais especificamente, o respeito e a honra entre nora e sogra, bem como genro e sogro. Tá certo, querido? Então, nossa lição traz o exemplo de duas mulheres que poderão nos ajudar muito no entendimento desse relacionamento familiar. Amém? Vamos orar ao Senhor? Querido Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela bênção de estarmos neste domingo em mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Pedimos, meu Deus, que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, o Senhor venha nos orientar e que possamos entender a Tua Palavra em nome de Jesus. Amém, querido? Meu amado, a lição hoje, né, está baseada em Ruth, no capítulo 1, versículos 1 a 5, aí o versículo 8, e depois então o versículo 12 e até o versículo 14. Tá? Então, amados, você que acompanha a gente, que tem a revista, né, pode usar a sua revista, tá? E com certeza vai ser uma bênção. Diz assim: E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele e sua mulher e seus filhos, seus 2 filhos. E era o nome desse homem Elimeleque, e o nome de sua mulher Noemi, e os nomes de seus 2 filhos Malom
e Quilom. Efrateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa, e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e também de seu marido. No versículo 8 diz assim: E disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai, cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use de benevolência, como usastes comigo e com os falecidos. Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, que já é muito velha sou para ter marido, e ainda quando eu dissesse tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido, e ainda tivesse filhos, esperá-los-eis até que viessem a ser grandes? Deter-vos-eis por eles, sem tomardes marido? Não, filhas minhas, que mais amargo é a mim do que a vós mesmos, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram as suas vozes e tornaram a chorar. E Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Amém, amados? Que Deus abençoe, a sua palavra nos nossos corações. Meu querido, diante do estigma natural do relacionamento com as sogras em nosso país, comumente seria motivo de piada, mesmo entre o povo evangélico, uma situação como esta, tá? Então pode soar inusitado no meio do povo evangélico, tá? Que uma das histórias mais belas de companheirismo das Escrituras se dê justamente entre Ruth e a sua sogra Noemi. A lição de hoje torna-se, portanto, amados, uma excelente oportunidade para repensarmos esse paradigma, ou esses paradigmas, para repensarmos os dilemas familiares em torno dessa relação de parentesco tão emblemática, que é o relacionamento entre sogra, e nora, tá? Então, queridos, a lição de hoje nos traz realmente exemplos importantes com relação a Ruth e a Noemi, tá? Então, amados, nós temos aqui o objetivo da nossa lição. No objetivo da lição, amados, nós temos aqui o primeiro objetivo é apresentar o contexto de crise socioeconômica na Judéia. Tá? Entendermos essa crise que passava o povo da Judéia, muito especialmente o povo de Belém, na questão sociológica, essa crise era muito séria, tá? E somado ao drama também da família, tá? Causado pelo luto de Noemi. Então, essa família vivia uma situação muito difícil, não é verdade? E o segundo ponto, o segundo objetivo é identificar que a união de fé entre nora e sogra foram cruciais para a superação das adversidades inerentes na vida. E o terceiro
refletir sobre como, ao honrar a sua sogra, Ruth, gerou bons frutos para toda a família. Ruth gerou bons frutos para toda a família, tá? Repercutindo até mesmo na linhagem do Messias. E ainda temos mais o quarto ponto, quarto objetivo, que é enfatizar as bênçãos de Deus a partir do relacionamento entre nora e sogra, tá, queridos? Então, é importante nós vermos isso aqui, tá? Então, queridos, na lição, hoje, nós iremos aprender com o nosso Papai do Céu, se assim nos colocarmos à sua disposição para recebermos dele a orientação do que o Senhor tem para nós hoje. Bem, na lição, nós estudaremos uma das mais belas histórias bíblicas, tá? Das mais belas histórias bíblicas, tá? Em que se exalta o amor, se exalta a virtude da mulher moabita chamada Ruth, tá? Então, é a história de um drama familiar que envolve o luto, envolve a subsistência e a desesperança, tá? A história de hoje trata-se de uma crise generalizada de pobreza, doença, viuvez e morte. Contudo, amados, nesse drama familiar, a obstinação de Ruth se destaca, pois ela foi capaz de superar as dificuldades com atitude de fé, de inteligência, de lealdade, de persistência e perseverança. Então, é a narrativa bíblica, amados, de uma nora que cultivava um verdadeiro amor no coração pela sua sogra. Então, por isso, ela foi capaz de enfrentar a crise da escassez numa terra que era inóspita, longe de seu povo original, né? Então, nós temos muito o que aprender com esse relato bíblico do relacionamento entre Ruth e sua sogra Noemi. Bem, queridos, nós temos aqui, no primeiro tópico da nossa revista, nós temos aqui a crise econômica na terra da Judéia. A crise econômica na terra da Judéia. O primeiro ponto desse tópico fala sobre a escassez que provocou fome na casa de pão. A escassez que provocou fome na casa de pão. Olha, nós destacamos aqui o seguinte: o alimento básico das famílias que viviam na região da Judéia estava escasso por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel. Tá? Por causa do mau governo dos últimos juízes de Israel, que abandonaram o Senhor. A cidade de Belém, de onde Noemi saiu com o seu marido Elimeleque, era um lugar que anteriormente sofreu de sequidão, de escassez. Ora, queridos, a palavra Belém significa casa de pão. Casa de pão. Mas a cidade do pão, amados, estava sem pão, que representava o sustento material do povo. Ok? Então, queridos, nós vemos aqui que a casa de pão estava sem pão, tá? A cidade deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e de fome, tá? A cidade ela deixou de ser um celeiro de grãos para ser um lugar de escassez e de fome, de carestia e seca por toda parte da terra de Canaã. Na Bíblia, amados, às vezes a fome é um modo de Deus disciplinar o povo que pecou contra ele. Aqui em Levítico, no capítulo 26, 18 a 20,
diz a palavra de Deus assim, tá? E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados. Porque quebrantarei a soberba da vossa força e farei que os vossos céus sejam como ferro e a vossa terra como cobre, e debalde se gastará a vossa força. A vossa terra não dará a sua novidade, e as árvores da terra não darão seu fruto. Tá, querido? Então, naquele tempo, Israel havia se afastado da comunhão com Deus, tá? Havia chegado ao ponto de cultuar ídolos pagãos. A bem da verdade, nem todos agiam dessa forma, desse modo, mas a disciplina era para todos. Então, queridos, o que nós vemos aqui no primeiro ponto é a escassez que provocou a fome na casa do pão, a fome em Belém, de onde saíra, tá, Noemi, seu esposo e seus filhos. No segundo ponto, nós vemos a crise de uma família, tá? A crise de uma família. E diz aqui na revista o seguinte: a família do livro de Ruth era constituída por Elimeleque, Noemi, os filhos Malom e Quilom, enquanto estavam na Judéia. A crise econômica, então, obrigou Elimeleque a tomar uma decisão em busca de solução para a sua subsistência, juntamente com a subsistência da sua família em outro lugar. Então, em vez de ficar parado, ele tomou o caminho que parecia mais racional, tá, para ele, o caminho das terras planas lá de Moabe. Elimeleque conhecia o Senhor, mas não o buscou para tomar aquela importante decisão. Muitas vezes, amados, nós conhecemos o Senhor nosso Deus, mas não o buscamos quando precisamos tomar decisões. Então, ao chegarem lá em Moabe, a experiência não foi muito fácil. Ali em Moabe, a família, ela encontrou a morte, o luto, a viuvez, que envolveram a vida dessa família quando Elimeleque faleceu. Tá? Noemi ficou viúva e com seus 2 filhos. Tá? Ficou viúva com os seus 2 filhos. Aí vem então o casamento dos seus 2 filhos com 2 moabitas, que trouxe para Noemi a esperança, tá, de volta ao seu coração. Mas, de repente, os 2 filhos também falecem, deixando as esposas também viúvas. Tá? Aqui em Ruth, capítulo 1, versículo 5, diz: e morreram também ambos, Malom e Quiliom, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e de seu marido. Então agora eram 3 viúvas naquela família, eram 3 mortes naquela família, tá? Então, no contexto da época, teriam enorme dificuldade para sobreviver. Então essa história nos mostra que uma família pode estar no centro, tá? No centro de um profundo sofrimento, e que isso pode afetar o relacionamento de pessoas muito próximas, como a nora e a sogra, o genro, tá? E o sogro. Como se comportar então diante de uma circunstância como esta? Não é fácil. E nós temos uma grande lição
entre essas duas mulheres, Ruth e Noemi. A crise econômica na Judéia e as fatalidades no seio da família de Noemi e Ruth tornaram a aliança entre elas mais forte, muito mais forte, tá, queridos? Então, amados, o que nós vemos aqui é que a crise econômica na terra da Judéia provocou a migração de muitas pessoas para outros lugares. E muitas pessoas, tá, Elimeleque, Noemi, seus 2 filhos, também saíram em busca de melhores dias, de melhores condições para sobreviver, né? E eles encontraram dificuldades, encontraram a morte, encontraram a viuvez, encontraram tantas coisas difíceis. Mas, amados, num dado momento, devido ao relacionamento entre nora e sogra, a vida daquelas 2 mulheres mudou completamente. Meu querido, aqui no segundo ponto da nossa lição, fala sobre superando as crises existenciais. Tá? Bem, Noemi decide voltar à sua terra. Ora, sem marido, sem filhos, qual era a perspectiva de Noemi na terra de Moabe? Já idosa. Era muito difícil a situação de Noemi. E então ela, decide voltar para a sua terra, pois ali ainda havia alguns da sua família e poderiam ajudá-la. Então, a viúva, com suas 2 noras moabitas, a Orfa e a Ruth, que também eram viúvas, Noemi resolve voltar à sua terra na Judéia, depois de passar 10 anos longe da sua terra natal. Tá? Então nós vemos aqui em Ruth, capítulo 1, versículo 4, que diz assim: os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Então veja bem, depois de 10 anos habitando na terra de Moabe, Noemi resolve voltar para onde? Para a Judéia, para a sua terra, para a sua família. Era uma mulher envelhecida, e por isso ela resolveu liberar, as suas noras para que voltassem para os seus, para que voltassem para as suas famílias de origem lá em Moabe. Então acontece que Orfa aceitou a liberação que a sua sogra, providenciou, promoveu, e voltou para a sua família, tá? Para a sua família, ok? Então, amados, mas a Ruth teve uma ação, uma atitude diferente. A Ruth resolveu ficar com Noemi. E vejamos aqui no capítulo 1, 15 a 18, como que aconteceu. Pelo que disse: eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses. Volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: não me inste para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou de falar no assunto. Olha só,
Provavelmente Noemi, ela pensou que Deus a estivesse castigando com todos os sofrimentos, né, experimentados, né? É o que nós pensamos. Quando nós estamos passando pela prova, nós estamos dizendo, olha, Deus, Ele está agindo, né? Ele está me fazendo passar por esse deserto, né? Está me castigando, tá? Então, amados, nem sempre é assim, tá? Então, Noemi provavelmente pensou desse jeito, né? Que Deus estivesse castigando-a, tá? Mas na decisão de Ruth, quando Ruth toma essa decisão, irmãos, nascia ali algo muito importante. Nascia uma amizade profunda, tá? Nascia uma amizade profunda entre nora e sogra, entre duas mulheres que seriam experimentadas pelo sofrimento, tá? Aprendemos então, querido, que com o apóstolo Paulo nós aprendemos que todas as coisas elas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. É isso que Paulo fala aqui, tá? Todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ruth jamais imaginava, Noemi jamais imaginava o projeto que Deus tinha para ela. Jamais imaginava que todo aquele deserto, que todo aquele sofrimento, que toda aquela aflição teria um final feliz. No segundo ponto, nós vemos que Ruth reconhece o Deus da sua sogra. Olha, aquela mulher ganhou a sua nora para Jesus. Ruth reconhece o Deus da sua sogra. Tá? Aqui nós temos, disse porém Ruth, não me inste para que te deixes e me afaste de ti, porque onde quer que fores, irei eu. Onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus. Olha só, olha essa declaração. O teu Deus é o meu Deus. Tá? Então, ela teve um gesto de amor exemplar para com a sua sogra, para com Noemi. A convivência com a sogra levou Ruth a conhecer o Deus de Noemi. O que nós aprendemos aqui com isso? Nós aprendemos, amados, que é possível sim termos um bom relacionamento entre sogro e genro, entre sogra e nora e vice-versa, e que é possível sim fazer Deus conhecido do genro, do sogro, da sogra, da nora, e Noemi mostra isso aqui, tá? Então Ruth, com a convivência com a sua sogra, acabou conhecendo o Deus de Noemi. Amados, então, queridos, a moabita, ela descobriu que o Deus de sua sogra era o Deus verdadeiro, o Deus que supre as nossas necessidades, tá? Paulo fala sobre isso em Filipenses 4,19. Então, Ruth apegou-se a Noemi não só pelos laços familiares, mas Ruth apegou-se a Noemi também pela fé no Deus de Israel. Por que você tem amizade com determinadas pessoas, né? Não é por causa da fé. E Ruth se apegou à sua sogra também por causa da fé no Deus de Israel, tá? Por quê? Por que isso aconteceu? Porque a sua sogra dava exemplo de uma mulher temente a Deus. Então nós precisamos, para mantermos um bom relacionamento na nossa família, também dar bom testemunho, né? Dar testemunho, dar exemplo, tá? De que servimos a Deus com fidelidade.
Tá bom, amados? Então, queridos, no terceiro ponto, nós vemos essas duas mulheres unidas contra a crise. Então, toda a família, ou toda a família pode passar por um período em que parece que não há perspectiva de mudança diante de uma situação difícil. É verdade, todos nós podemos passar por um período, em que parece que não há perspectiva de mudança. Parece que tudo se complica, que vai se afunilando, que vai ficando cada vez mais difícil. Como no caso de Noemi, às vezes a família parece chegar a um beco sem saída, não é verdade? Para a vida material, para a vida emocional e até mesmo para a vida espiritual. Até mesmo para a vida espiritual. Até certo ponto, queridos, isso é natural. Pois quando nos deparamos com determinadas crises, nossa visão fica embaçada, fica limitada. Não conseguimos enxergar as verdades, as lições que estão embutidas naquela crise, naquele momento, naquelas dificuldades que nós estamos passando. Mas a palavra de Deus diz: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, amados, é pelo seu povo. Isso não é diferente com a nossa casa, não é diferente com a nossa família. A providência de Deus pode começar no relacionamento entre os membros da família. Veja que a providência de Deus aqui na situação de Noemi, de Ruth e Noemi, começou no relacionamento. Aquelas mulheres, elas se uniram para vencer a crise. Elas se juntaram, se uniram para vencer a crise. Então, quando nós nos unimos como família, amados, quando nós nos unimos como família, a providência de Deus começa a agir nas nossas vidas, começa a acontecer, entre os membros, entre nós, Ora, no momento de uma crise familiar, a última coisa que nós podemos, ou que pode acontecer, é uma guerra entre os membros da família. Se a sua família vive em guerra, vive em contenda, se a sua família vive em pé de guerra, como você vai alcançar a vitória? Como você vai vencer as crises que se instalaram na sua família, na sua casa, no seu trabalho, nos seus negócios? Você já imaginou como ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e de Ruth, a sua nora, se não houvesse esta união, se eles não houvessem se juntado, não houvessem se unido para enfrentar a crise, para poder lutar contra a crise? Então, a providência de Deus pode começar no relacionamento entre os familiares, no relacionamento entre os membros da família, Então, queridos, no momento de uma crise familiar, a última coisa que pode acontecer é uma guerra entre seus membros, bom? Então ficaria muito mais pesada a carga de Noemi e Ruth se elas não estivessem unidas. Você já pensou nisso? Sim, Ruth, a nora de Noemi, ela foi capaz de superar a crise da sua casa e também a da sua sogra, com uma visão de esperança, paciência, tenacidade, para superar todas as dificuldades da família. Sua perspectiva de fé animou a sua sogra
e juntas elas contemplaram o agir de Deus em favor da sua família. Sim, juntas. Isso porque elas estavam unidas. Elas estavam unidas para lutar contra a crise. Elas estavam unidas para lutar contra a situação que elas estavam vivendo de dificuldades. Mas o que acontece no meio da família atual é que quando a crise vem, cada um foge para um canto, cada um se afugenta, não há união, cada um aponta o dedo para cada um, acha que o fulano é que é o culpado daquela situação, que o Beltrano é que é culpado daquela situação, e não se unem para vencer a crise. Se você quer ter vitória na sua família, vencer as crises, sejam elas financeira, moral, social, espiritual, una-se com a sua família, tá? Aqui se trata de sogra e nora, mas também pode se tratar de filhos, de esposo com esposa, filhos e pais, netos. Se não houver união da família, fica muito difícil, muito mais difícil vencermos as crises, tá? Porque as crises, elas existem, meu amado. Não pense que a sua família está isenta de enfrentar crises. Todos nós passamos por crises, tá? Umas maiores, outras menores, mas todos passamos. E o que nós vemos aqui é que a lealdade entre Noemi e Ruth é evidenciada na decisão de ambas, uma indo e a outra ficando, a fim de superarem juntas, em Deus, todas as dificuldades. Se nós quisermos vencer as dificuldades, nós temos que nos juntar, nós temos que nos unir, para que assim vençamos, tá? Para que assim tenhamos vitória, tá certo, meu querido? Então, no mundo antigo, amados, não havia quase nada pior do que ser viúva, tá? Muitas pessoas tiravam vantagem das viúvas ou as ignoravam. Elas eram quase sempre atingidas pela pobreza, tá? Então, amados, não era fácil ser viúva. Não era fácil viver sozinhos, tá? Então, queridos, esta era a vida dessas duas mulheres, tá? Mulheres que passaram por esse infortúnio, né? A morte chegou nas suas casas, a viuvez chegou nas suas casas, a fome chegou nas suas casas, as dificuldades chegaram nas suas casas, mas elas se uniram para vencer a crise. E você, a sua família, vocês, nós estamos unidos para vencermos as crises? Muitas vezes nós não nos unimos, pelo contrário, sempre queremos achar um culpado para a situação na qual nós nos encontramos. Não é verdade? Queridos, o terceiro ponto da nossa lição fala sobre fé e trabalho numa terra, numa nova perspectiva. Fé e trabalho numa nova perspectiva. Olha, a chegada de Noemi e Ruth à terra do pão, a chegada de Noemi e Ruth à terra do pão. Olha, a chegada das duas mulheres viúvas à Judéia, mais especificamente a Belém, depois de 10 anos da ausência de Noemi ali, causou um alvoroço na cidade. Causou um alvoroço na cidade. Aqui em Ruth, no capítulo 1, verso 19, diz: assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém,
E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas e diziam: não é esta Noemi? Todos ficaram, surpresos. Então, causou um alvoroço, causou comentários. Os antigos conhecidos de Noemi queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Ela saíra dali com o esposo, saíra dali com filhos, e agora voltava só ela e uma moça, só ela e uma outra mulher. Então havia toda uma curiosidade que é comum entre nós, não é verdade? Então os antigos conhecidos de Noemi, eles queriam saber, o que havia acontecido com a sua família. Você não fica sempre interessado em querer saber algo quando alguém que você conhece, que saiu, da cidade já por muito tempo, e então quando retorna, você fica curioso. E aí, fulano, se saiu solteiro, você quer saber se ele casou, se tem filhos. Se saiu casado com os filhos, você quer saber como está a família, se os filhos cresceram, casaram, se já tem neto, e etc, etc. Então os antigos conhecidos de Noemi, queriam saber o que havia acontecido com a sua família. Ela ainda era uma mulher, mas ela era uma mulher agora amargurada, com as duras experiências pelas quais ela passou lá em Moabe. Ela era uma mulher amargurada, tá? E então, preferia ela ser chamada de Mara, cujo significado no hebraico é amarga. Tamanha era a amargura daquela mulher, tá? Então, sua queixa se resumia em declarar que Deus parecia tê-la abandonado. Muitas vezes nós nos comportamos desta mesma forma, Nos queixamos achando que Deus nos abandonou. Entretanto, amados, o Senhor estava no comando da vida de Noemi, da vida de Ruth. O Senhor estava no comando das suas vidas para um propósito maior do que ela poderia imaginar. A humilhação, a tristeza começaram a ser então transformadas em quê? Em alegria. Assim, quando Noemi e Ruth empreenderam a viagem para a Judéia, havia uma nova esperança em seus corações. Ruth se tornara uma mulher de fé, disposta a superar a crise de subsistência. Passar a confiar inteiramente no Deus da sua sogra. Então, sogra e nora agora estão juntas, vivendo da fé, como a Bíblia diz: o justo viverá da sua fé. Amém, queridos? Então, no primeiro ponto aqui, queridos, nesta fé e trabalho, numa nova perspectiva, é a chegada, de Noemi e Ruth à terra do pão, a Belém, a sua terra, a terra de Noemi. O segundo ponto nos fala sobre recuperando a autoestima. Olha, querido, muitas vezes nós chegamos ao ponto de perder a autoestima. Já não acreditamos mais em nada, não temos mais ânimo, não temos mais vontades, para realizações. Chegamos na igreja, por exemplo, perdemos a vontade de tudo, de cultuar, de louvar, de adorar, de visitar, de evangelizar. Estamos para baixo, Então, amados, Ruth, ela deu uma demonstração de carinho e de amor, Muitas vezes nós precisamos dessa demonstração de carinho,
de uma palavra de alguém, não é verdade? Ligar para você: ei, como é que você está? Eu soube que você está doente, eu soube que você está passando por uma situação, tá? Em que eu posso te ajudar? Então Ruth deu uma demonstração de carinho e amor por Noemi, que a fez entender que ainda havia esperança. Elas haviam chegado a Belém no princípio da colheita das cevadas, tá? O princípio da colheita das cevadas. Diz aqui a palavra de Deus no capítulo 1 de Ruth, no versículo 22. Assim Noemi voltou e com ela Ruth, a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moabe, e chegaram a Belém no princípio da cega das cevadas. Então eles chegaram no princípio das colheitas, tá, amados? Então, se em Moabe a situação era precária, em Belém havia esperança de não faltar nada. Afinal, estava no início da colheita das cevadas, tá? De não faltar nada para ambas, né? Então, Ruth usou sua perspicácia para suprir a necessidade, tá? A necessidade da casa, tá? Aqui em Ruth, no capítulo 2, verso 2, diz assim: e Ruth, a Moabita, disse a Noemi: deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daqueles em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: vai, minha filha. Olha, queridos, tá? Veja bem, essa atitude contribuiu para que Noemi levantasse seu estado de espírito, estado de ânimo, a sua autoestima. Então é muito importante que na família haja pessoas dispostas a animar as outras. Mas se todo mundo está para baixo, todo mundo está desanimado, todo mundo está desesperançado, é difícil. Mas aqui Ruth se levanta, tá? Se levanta com uma atitude de guerreira, de batalhadora, de lutadora, né? E então levanta também o ânimo, a autoestima da sua sogra, tá? Terceiro, a honra do trabalho no campo de Boaz, né? Então Ruth vai trabalhar justamente no campo de Boaz, tá? Então, queridos, terceiro ponto aqui, tá? No terceiro ponto nós vemos aqui o seguinte: vimos no segundo a recuperação da autoestima, né? E nesse segundo ponto aqui, né, nós vemos que Boaz foi para a porta da cidade. Olha só, aqui ainda a honra do trabalho no campo de Boaz, né? Havia um campo que pertencia a um parente de Elimeleque chamado Boaz. Ruth foi para esse campo de cevada a fim de ajuntar as espigas que os segadores abandonavam. Isso era uma prática permitida e concedida aos pobres pela lei mosaica. Então assim Ruth se dispôs a trabalhar pelo seu sustento e pelo sustento da sua sogra, tá? Ela teve iniciativa e teve persistência, não teve medo de correr riscos. Ruth estava determinada e disposta para alcançar o objetivo desejado. E você, no momento de crise, como que você tem se comportado? Como nós nos comportamos? Nós vemos aqui o comportamento da Ruth, né? Um comportamento de bravura, sabe? De insistência, de persistência, de perseverança, de coragem e de responsabilidade, né? Ela teve iniciativa, ela teve persistência, ela não teve medo de correr risco, ela estava determinada, ela estava disposta a alcançar o objetivo desejado. Mais adiante, ao descobrir a generosidade dessa estrangeira para com
a sua sogra, Boaz ofereceu o seu campo. Tá? Boaz ofereceu o seu campo, sua proteção, e se tornou o provedor de Noemi e Ruth. Tá, queridos? Então, amados, a chegada a Belém, o trabalho de Ruth e a descoberta de um possível remidor reacenderam a esperança e a autoestima de Noemi. No quarto ponto, queridos, nós vemos Ruth encontra o remidor da família. Quarto ponto, Ruth encontra o remidor da família. Diz aqui o seguinte: ao se dispor a apanhar restos de espigas deixadas pelos empregados de Boaz, Ruth descobre que ele era parente de Elimeleque e por isso, segundo a lei, Boaz podia redimir sua herança para que ficasse dentro da família e a viúva não ficasse mais desamparada. Tá? Não ficasse mais desamparada. Ele fez todo o procedimento a respeito da propriedade conforme orientava a lei. Aqui podemos então perceber que Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que sendo rico se fez pobre para nos fazer herdeiro das suas riquezas espirituais. As riquezas de Cristo para a nossa família. Boaz redime Ruth, a Moabita. Tá? Aqui no capítulo 4, versículo 11 a 13, né? Diz assim, queridos: e todo o povo que estava na porta e os anciãos disseram: somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher que entra na tua casa como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e há-te já valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém, e seja a tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Olha, Boaz foi para a porta da cidade, onde se reuniam os anciãos do povo, na forma de um júri, os quais julgavam as causas do povo. O remidor por direito de Ruth era um outro homem, porque aquela parte da terra que pertencia a Elimeleque, sogro de Ruth, estava à venda. Portanto, a herança representada por aquele pedaço de terra pertencia a outro. Mas Boaz se dispôs a casar-se com Ruth para que aquela terra fosse dele. Convencendo os anciãos e o antigo dono, a fizeram assim. Mas que isso? Boaz redimiria Ruth, pagando o preço daquela terra e o direito de resgate da viúva. Foi assim que Ruth, a Moabita, entrou para a genealogia de Jesus. Após casar-se com Boaz, ela deu à luz um filho, o qual recebeu o nome de Obed. Obed, filho de Ruth, foi o pai de Jessé, e este Jessé foi o pai de Davi, o grande rei de Israel. Quando Jesus se manifestou na terra, tornou-se conhecido como filho de Davi, formando os elos da linhagem do Messias. Então, queridos, neste encontro com o remidor da família, né? Nós vemos aqui noras e sogras, vemos o relacionamento entre nora e sogra, tá? Tem muito a ver com o equilíbrio do relacionamento familiar. Se a relação entre elas não for sadia, muitas outras relações familiares podem ser também afetadas.
Então a história bíblica de Ruth e Noemi nos mostra que é a vontade de Deus que noras e sogras, bem como genros e sogros, tenham um relacionamento em que o fruto do Espírito seja revelado. Com a história dessas duas mulheres, essas duas personagens, aprendemos que a nora e que a sogra podem superar juntas a dor do luto, o período de escassez em que toda a família está sujeita a passar, a enfermidade de um filho, de um neto, tá? Ou de outra pessoa da família. Nos momentos difíceis na família, elas podem ser um esteio para todos. A palavra de Deus diz que em tudo devemos glorificar o Senhor. E isso passa pelo relacionamento mais próximo dos cristãos. Lembre-se, o Senhor honrou suas servas fiéis por meio de Boaz, o resgatador que tipifica a ação, que tipifica, queridos, a ação remidora de Jesus Cristo, inserindo-nos à família de Deus. Para concluir, a história bíblica de Ruth é um exemplo de fé no relacionamento entre uma nora e uma sogra. Mesmo sendo uma estrangeira, Ruth foi capaz de cuidar da sua sogra, demonstrando grande carinho e respeito por ela, além de administrar dentro de si perdas enormes. O cunhado, o marido, o sogro, mas diante de tudo isso, Deus honrou o seu trabalho, pelo qual sustentou a si mesma e a casa de Noemi, sua sogra. Portanto, a vontade de Deus é que sogras e noras, bem como genros e sogros, vivam em união de maneira que a família seja ricamente abençoada. Amém, querido? Olha, a lição de hoje é uma grande lição de vida para todos nós que temos famílias, que temos sogra, que temos sogro, que temos filhos, que temos netos, que somos famílias. Que Deus abençoe você grandiosamente. Deixa aí nos comentários o que significa a palavra Belém. Você ainda lembra? Então, comenta aí. A palavra Belém significa como era constituída a família de Noemi enquanto estava na Judéia. Você lembra ainda? A família de Noemi era constituída por Elimeleque, Noemi e os filhos Malom e Quilion. Então veja bem, lá em Moabe a família aumentou. Vieram mais duas, vieram as duas noras. Quando Noemi saiu da Judéia, Noemi saiu, ela, o esposo e os 2 filhos, saíram em 4 pessoas. Mas quando Noemi volta, ela e a nora. Então, a despeito de todos os sofrimentos e necessidades vividos dentro daquela família, o que Ruth descobriu? Então, Ruth, ela fez uma grande descoberta. Ela descobriu que Deus, o Deus da sua sogra, era o Deus verdadeiro, o Deus que supre as necessidades dos seus filhos. 4º ponto. Segunda lição, em que tipo de mulher Ruth se tornou? Olha, Ruth se tornou uma mulher de fé, uma mulher disposta a superar a crise de subsistência, uma mulher confiante inteiramente no Deus da sua sogra. E o que nós podemos perceber a respeito de Boaz? Boaz é um tipo de Cristo, o nosso Redentor, que, sendo rico, se fez pobre para nos fazer ricos e herdeiros da sua riqueza espiritual. Então, amados, o que nós vemos aqui na lição, queridos, é que se nós estivermos unidos, podemos vencer todas as crises familiares.
tá? As dificuldades no desemprego, na escassez, na hora da doença, em qualquer que seja a circunstância, na viuvez, na morte, nós podemos superar. Por quê? Porque estamos unidos na fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então é muito importante isso aqui, tá, querido? Olha, chegamos ao final da lição de número 7, né? Que trata do relacionamento entre nora e sogra. Quero convidar você para o próximo domingo estar com a gente na lição de número 8, tá? A lição de número 8 fala sobre a importância da paternidade na vida dos filhos. A importância da paternidade na vida dos filhos. Vai ser uma lição muito forte, muito boa.